Fidelis RJ hoje abre espaço para o ex-prefeito Davi Loureiro, após análise do seu ofício encaminhado à direção do site solicitando direito de resposta para nota explicatória do trecho da entrevista com o prefeito Luiz Felenê realizada por este veículo na semana passada. Sendo assim, a assessoria jurídica do site analisou com base na lei de imprensa e determinou que o ex-prefeito, então, terá o seu direito resguardado e, assim, concedeu 10 minutos, no máximo, para que o mesmo apresentasse as suas provas diante do trecho da entrevista, no qual o prefeito relata sobre pagamento de parcelas da dívida do Fundo de Previdência dos servidores públicos municipais. Então, é com o ex-prefeito agora. Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar a Neusimar, o Marcos, o pessoal do site Diário RJ, que está nos concedendo essa oportunidade de exercer o direito de resposta, já que eu fui criticado pelo prefeito de forma mentirosa, mais uma vez, onde ele volta no tema da farsa da dívida que ele criou, que eu teria deixado na prefeitura. Ocorre que o prefeito, na primeira administração, ele já não estava muito bem avaliado. E para ele subir no palanque, criaram um mote junto com sua equipe de marketing, a sua equipe de assessores de equipe, e criaram um marketing, um mote de campanha de que ele não fez muita coisa, não fez nada, porque a culpa era minha que eu tinha deixado uma dívida. Essa é a arma do incompetente, um ditado antigo. A arma do incompetente é botar a culpa nos outros. Aí ele inventou essa dívida que eu teria deixado, inclusive esquecendo que ele seria sócio da dívida, que ele foi meu vice-prefeito 2 vezes, secretário de administração, teve lá os 4 anos do governo, participou da administração e hora nenhuma teve a dignidade de dizer que tinha dívida. Nós o elegemos, teve um governo de transição, toda administração, quando passa por ter um período de transição, ele teve acesso a todos os documentos de todas as secretarias, foi tudo colocado à disposição da sua equipe para ele ter um raio-x de como ele estava encontrando a prefeitura de São Fidélis. Depois ele teve a posse, quando em praça pública, ele também teve a oportunidade de dizer que ele estava pegando a prefeitura com dívida, uma prefeitura com problemas. E não, pelo contrário, ele foi lá para a praça, tomou posse, eu fiz uma prestação de conta da situação que encontrei na prefeitura, o povo estava na praça de testemunha e saiu o prefeito só abraçado comigo, caminhando para a prefeitura. Eu lembro que com a chave na mão e ele do lado, caminhando nos braços do povo, para a prefeitura, já que eu tinha me elegido, reelegido e feito o sucessor. Bem, aí agora, novamente, em função do site São Fidélis Notícias, foi fazer uma pesquisa e concluiu nessa pesquisa uma enquete, que o prefeito foi considerado o pior prefeito da história de São Fidélis. Bem, e aí, isso só vem confirmar pesquisas que nós temos, o que nós ouvimos pelas ruas, o que nós ouvimos nas redes sociais, que o povo de São Fidélis está revoltado com a administração catastrófica que ele está realizando à frente do município. Bem, como justificar essa catástrofe? Obra parada, eventos tradicionais como da festa de São Fidélis não realizado, dívida com fornecedor, devendo a 2 pessoas, a Deus e o mundo, que todo mundo sabe, fornecedores sem receber, um monte de privilégio, prefeitura fechando 1h da tarde, com meio expediente, e tudo que o povo sabe que está aí uma cidade de perna para o ar, mal administrada, parecendo uma fazenda velha abandonada, sem perspectiva de melhora. E aí, ele, para justificar que ele foi considerado o pior prefeito da história, não tendo como se justificar, novamente ele vem dizer que foi uma dívida que eu deixei de 16 milhões, que ele levou 3 anos para pagar. Primeiro, ele inventou a farsa da dívida. Segundo, ele pegou a mentira que pagou. E eu vou provar para vocês aqui que o que eu encontrei de dívida, o que eu paguei, o que ele encontrou e o que ele pagou. Bem, eu herdei uma prefeitura com 14, e vou mostrar com documentos, eu vou mostrar com conversa, com falácias,
né, com sopro de bajuladores nos ouvidos, né, de assessores que ajudaram a comer o dinheiro do fundo de pensão quando ele foi extinguido, para indenizar secretários e assessores no final do governo do Dr. Zezemar. Os cidadãos só puderam, o secretário era indenizado. Hoje, aqueles que foram indenizados estão lá soprando no ouvido dele para falar a respeito de fundo, sem moral nenhuma para falar sobre fundo de pensão, porque foram eles que meteram a mão no fundo de pensão do servidor. Bem, nós pegamos a prefeitura, no dia, você vê aqui, no dia 1º de 3 de janeiro de 2001, aqui está o saldo da prefeitura com Dinamar. Dinamar apresentou o saldo, o saldo da prefeitura, onde eu deixei R$ 3.549 de saldo, e no fundo de previdência, cerca de 14 milhões depositados no fundo de previdência. E depois eu entreguei à prefeitura, está aqui também, com, o saldo de 31/12/2008, no último dia de governo. Então, assinada pela mesma tesoureira, que é a tesoureira da prefeitura há 30 anos. Bem, eu herdei, está aqui nesse gráfico aqui, 14 milhões de dívidas, olha, 14 milhões de dívidas de INSS e FGTS de outros governos que não pagaram, que antigamente descontava do servidor e não recolhia para a Previdência, para o INSS. E aí o que aconteceu? O INSS chamou todas as prefeituras, a partir de agora quem não pagar não tem repasse de FPM, e sem repasse de FPM a prefeitura não tem como sobreviver, não tem como pagar funcionário, não tem como cumprir suas obrigações. Aí o que aconteceu? Todo mundo teve que fazer um parcelamento. Esse parcelamento começou a ser pago no governo do Dr. Marconi. Pagou no governo Marconi, governo de Passarinho, governo de Zezemar, governo de Passarinho novamente, 2 vezes, e depois no meu governo. Chegou no meu governo, tinha lá 14 milhões de dívida para pagar, só de INSS e FGTS. Eu comecei a pagar, não é? E paguei 5 milhões, paguei 5 milhões de dívida com o INSS, está aqui o parcelamento do INSS, mês a mês, quanto pagou a prefeitura, e depois desse pagamento do INSS, nós recriamos o fundo de pensão que tinha sido extinto no governo passado. Então nós ficamos pagando 2 dívidas. Pagava a dívida do INSS e a dívida do fundo de pensão. O parcelamento do INSS dos governos anteriores e do fundo de pensão, que eu também peguei 1 milhão ainda de parcelamento de fundo de pensão do governo do Dr. Zezemar, do período que teve o fundo de pensão também no governo dele. Bem, então eu peguei uma dívida de 14 milhões. Eu, quando acabou o fundo, eu recriei o fundo, eu tinha nas contas da prefeitura, a lei de extinção do fundo feita no governo do Dr. Zezemar dizia que quando acabar o fundo, o saldo financeiro volta para os cofres da prefeitura. O dinheiro do fundo voltou para a prefeitura. 5 milhões e meio, 2 milhões e meio eles gastaram, indenizaram o secretário, pagaram conta particular, fizeram uma farra no final do governo. Eu peguei 2 milhões e meio e doei dos cofres da prefeitura para o fundo de pensão em praça pública, com o banco, abrimos com o BB Previdência, do Banco do Brasil, 2 milhões e meio. E pagamos 13 milhões de parcelas. Eu paguei parcelamento de dívida. E parcelamento, isso não é dívida, é parcelamento do que o funcionário contribui. O funcionário contribui, a prefeitura recolhe e repassa para o fundo o dinheiro que é tirado do servidor na folha de pagamento. Então, nessa situação, entre dívida de INSS e entre parcelamento e dívida que eu encontrei, eu depositei 14 milhões de pagamento, de pagamento dos direitos dos servidores na conta do fundo de pensão. Paguei num total de 22 milhões de dívida. Então eu paguei 22 milhões de dívida e deixei um parcelamento de 8 milhões. Deixei um parcelamento de 8 milhões, que 7 milhões ainda foi dívida remanescente de INSS e FGTS. Ocorre que eu entrei na justiça contra o INSS. Entrei na justiça contra o INSS, ganhei uma ação em Brasília, só que eu não tive tempo de usufruir desse benefício, que eu ganhei a ação em novembro de 2008, depois de 5 anos lutando contra o INSS, e a partir de fevereiro de 2009, o prefeito atual aí não precisou mais pagar, ganhou um presente. Isso é que está a dívida. Eu fui lá no INSS,
provei que eu tinha pago e quitei a dívida. A prefeitura não deve mais um centavo. O que o prefeito atual fez? Ele pegou um reparcelamento que eu deixei de 7.200. Quando chegou em agosto, ele reparcelou 7.900, né, de dívida que tinha e começou a pagar as parcelas, né? Sendo que em 2010 ele fez outro reparcelamento. Está lá na Câmara, eu tenho documentos aqui, vou entregar para a direção do site. Em 2011 ele fez outro reparcelamento. Em 2012 ele fez outro reparcelamento. Enfim, ele não pagou um centavo. Ele apenas pegou o dinheiro que descontava 2 servidores, né, do FAPESP, do Fundo de Previdência, descontado na folha e depositou no fundo. Ele não pagou um centavo, apenas repassou aquilo que ele desconta na folha de pagamento. Então o que ocorreu? Eu paguei 22 milhões de dívida e deixei um parcelamento de 8 milhões. O prefeito disse aí na entrevista do site São Fidel Notícia, que ele pagou 3 anos para equacionar uma dívida. Mentira, ele pagou 3 anos, segundo ele, 8 milhões de dinheiro que foi descontado do servidor, repassado para o fundo de pensão. Então, ele pagou 8 milhões de parcelamento de INSS. E está projetado e fez vários reparcelamentos, como eu falei aqui. Hoje a dívida da prefeitura está em 29 milhões. Esse reparcelamento, entendeu? Eu deixei com 8 milhões. Hoje está 8 milhões, porque 16 milhões era o saldo da dívida do INSS com a dívida do fundo. A do INSS extinguiu o que eu ganhei na justiça. Então, na realidade, eu deixei a dívida com fundo, parcelado com fundo, não é dívida, parcelado com fundo, aprovado pela Câmara de Vereadores, 8 milhões de reais, 8 milhões e 14, para ser mais objetivo, 8 milhões e 14. Esses 8 milhões e 14, o prefeito, em 2009, mandou uma lei para a Câmara e reparcelou, que ele parou de pagar, ele atrasou as parcelas. Aí ele reparcelou novamente e ele hoje está pagando. O que ele está pagando? O parcelamento da minha época de 8 milhões, o parcelamento dele, não é? E como que é isso? Porque é como se fosse um cidadão que fosse no Itaú e tivesse um empréstimo consignado, ele quitar, ele lá pagar a conta e acabar. Ele está indo lá e reparcelando, ele está empurrando a dívida para frente, como se diz no popular, empurrando com a barriga. Eu deixei com 8 milhões. Segundo os documentos que eu vou deixar aqui para o jornal, que eu já mostrei aqui, está em 29 e está projetada para ano que vem para 32 milhões de reais. Então, a verdade é essa. Esse cidadão, ele é que está quebrando o município. Ele vai deixar. Ele disse que levou 3 anos para equacionar a dívida de 8 milhões. Mentira, ele levou 3 anos pagando parcela do fundo do servidor que ele descontou do salário do servidor, não é? Que são parcelas e parcelas atrasadas. Não é? Agora, ele pagou 8 milhões. Tá uma bola de neve. Está em 30. Eu paguei 22 milhões, deixei 8. Ele pegou com 8, está em 32 milhões. Agora, o próximo governante, ele vai ter que pagar o quê? Como era no passado. Ele vai ter que pagar parte do parcelamento que eu deixei, todo esse parcelamento que ele está deixando, e assim sucessivamente. O próximo que entrar depois do sucessor dele também vai ter essa dívida. Agora, o que precisa ser feito? Mas isso é para administrador e para quem gosta de pagar conta. O que tem que fazer é administrar. Não pode ficar falando dos outros, reclamando do leite derramado, e pescar, e caçar para ficar capivara, tomar banho de sauna, banho de piscina. Tem que trabalhar. E trabalhar e fazer o quê? Uma no cravo, outra na ferradura. Administra, faz obra, bota o governo para andar e de vez em quando paga um pouco da dívida que ficou lá. Para chegar no final do governo, deixar um governo com um saldo positivo de realizações e não deixar o fundo de pensão com a parcela, com a dívida monstruosa que vai ficar difícil de equacionar. Agora, que eu queria, ao final, pedindo a consideração aqui de um segundinho aqui do meu tempo, convidar o prefeito para um debate. Prefeito, eu te chamei para o debate na praça pública. Você, na eleição, você não foi, fugiu do debate. Agora, você fala no site, eu falo no site, vamos lá para o debate,
mano a mano, olho no olho, homem para homem, pegar os documentos, marca aí, a Neudimar pode ser a intermediadora, pode ter outra intermediadora, vem aí no colégio, bota os estudantes para participar disso, reúne a comunidade, nós vamos lá debater com documento, com prova, sem bajuladores. Agora, para concluir, eu gostaria de dizer que o prefeito, quando diz que eu desci essa questão do parcelamento do fundo, no meu governo, vale lembrar que ele era vice-prefeito 2 vezes, ele era secretário de administração, ele era sócio do governo. Então ele está cuspindo no prato, ele está cuspindo no prato que comeu e dando uma demonstração de desvio de caráter, que ele está alegando uma dívida da qual ele ajudou a fazer. Ok.